Olá, meus caros. Hoje falaremos de mais assuntos curiosos para você. Curioso? Assista nossos vídeos e descubra. Bora pro vídeo. Você já ouviu falar das pedras que se movem no Vale da Morte? Sim, você ouviu direito. No coração do deserto da Califórnia, existe um fenômeno tão intrigante que parece ter saído de um filme de ficção científica. Imagine só, pedras enormes, algumas pesando centenas de quilos, que se movem sozinhas, deixando rastros em um solo seco e árido. É quase como se a natureza tivesse decidido brincar de esconde-esconde com a gente. Mas o que realmente está acontecendo ali? Vamos desvendar esse mistério juntos. Primeiro, vamos nos situar. O Vale da Morte, conhecido por suas temperaturas extremas e paisagens deslumbrantes, abriga um lugar chamado Racetrack Playa. É uma vasta planície de argila, onde essas misteriosas pedras se encontram. Elas não são apenas qualquer pedra. Algumas delas têm formatos únicos e são bastante grandes. E o que é mais impressionante, elas se movem. Não estamos falando de um truque de mágica ou de uma ilusão de ótica. Essas pedras realmente se deslocam. E o mais curioso é que ninguém as vê fazendo isso. Por muito tempo, esse fenômeno intrigou cientistas e curiosos. A primeira vez que as pessoas começaram a notar essas pedras se movendo foi na década de 1910. Desde então, muitos tentaram explicar como isso acontece. Algumas teorias sugeriam que o vento era o responsável, enquanto outras acreditavam que a água poderia desempenhar um papel crucial. Mas a verdade é que por muitos anos, ninguém tinha certeza. Era um verdadeiro quebra-cabeça. A primeira explicação plausível surgiu em 2014, quando um grupo de pesquisadores decidiu que era hora de resolver o mistério de uma vez por todas. Eles instalaram câmeras e sensores no Racetrack Playa para monitorar as pedras em tempo real. E o que eles descobriram foi fascinante. As pedras realmente se movem, mas não da maneira que você poderia imaginar. Durante o inverno, quando a temperatura cai, pequenas poças de água se formam na superfície da planície. À medida que a água se congela à noite, ela cria uma fina camada de gelo. Quando o sol nasce, esse gelo começa a derreter, e as pedras, que estão cobertas por uma fina camada de água, deslizam lentamente pela superfície. O vento, que pode soprar com força, ajuda a empurrar essas pedras, fazendo com que elas deixem suas marcas no solo. É incrível pensar que algo tão simples quanto o gelo e o vento pode criar um espetáculo tão impressionante. Mas o que torna essa história ainda mais interessante é o fato de que essas pedras não se movem apenas em linha reta. Elas podem seguir caminhos sinuosos, mudar de direção e até mesmo fazer curvas inesperadas. É como se elas tivessem vontade própria. E isso só aumenta o fascínio em torno desse fenômeno. Agora, você deve estar se perguntando, mas por que isso importa? Bem, essa história nos lembra de como a natureza é cheia de mistérios e surpresas. Em um mundo onde tudo parece estar sob controle, onde a tecnologia nos dá respostas instantâneas, o Vale da Morte nos ensina que ainda há muito a descobrir. Essas pedras são um lembrete de que a natureza opera em seus próprios termos e que muitas vezes precisamos olhar mais de perto para entender o que está acontecendo ao nosso redor. Gostando dos nossos vídeos, siga nosso canal como assim, Curiosidades, segue o vídeo. E não é só isso. O fenômeno das pedras que se movem também nos faz refletir sobre a nossa própria curiosidade e o desejo de explorar o desconhecido. Quantas vezes deixamos de lado a curiosidade em busca de respostas rápidas? Quantas vezes não paramos para admirar as pequenas maravilhas ao nosso redor? O Vale da Morte nos convida a desacelerar, a observar e a nos maravilhar com o que a natureza tem a oferecer. Além disso, essa história é um excelente exemplo de como a ciência e a curiosidade humana andam de mãos dadas. Os pesquisadores que se dedicaram a entender esse fenômeno não apenas resolveram o mistério, mas também nos proporcionaram uma nova perspectiva sobre a natureza. Eles nos mostraram que mesmo em um mundo repleto de tecnologia, a observação e a paciência ainda são fundamentais para descobrir verdades ocultas. E se você está pensando em visitar o Vale da Morte, saiba que essa experiência pode ser transformadora. Imagine-se caminhando por aquela vasta planície de argila, cercado por montanhas majestosas e um céu azul claro. Você pode até se deparar com uma dessas pedras misteriosas e se perguntar, como será que ela se move? É uma oportunidade única de se conectar com a natureza e se perder em seus mistérios. E claro, não podemos esquecer da importância da preservação. O
O Vale da Morte é um ecossistema delicado e é fundamental que todos nós façamos a nossa parte para protegê-lo. Ao visitar lugares como esse, devemos sempre lembrar de respeitar a natureza e deixar tudo como encontramos. Afinal, queremos que as futuras gerações também possam se maravilhar com as pedras que se movem e com todos os outros mistérios que o nosso planeta tem a oferecer. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falar sobre as pedras que se movem no Vale da Morte, lembre-se de que há uma história fascinante por trás desse fenômeno. É uma história de curiosidade, descoberta e respeito pela natureza. E, acima de tudo, é um lembrete de que mesmo em um mundo repleto de respostas, ainda há muito a aprender e explorar. Vamos continuar a nos perguntar, a nos maravilhar e a buscar o desconhecido. Porque, no final das contas, é isso que torna a vida tão emocionante e cheia de possibilidades. E quem sabe, talvez um dia você se encontre no Vale da Morte, observando uma dessas pedras se movendo lentamente sob a luz do sol. E nesse momento, você poderá sentir a magia da natureza em ação, lembrando-se de que, mesmo nas situações mais misteriosas, sempre há uma explicação esperando para ser descoberta. Obrigado por assistir nosso canal Como Assim? Curiosidades. Comente e compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Curta e siga nosso canal. Toque o sininho para mais vídeos. Canal Como Assim? Curiosidades.